nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Jesus jejuou durante 40 dias e 40 noites, e depois disso teve fome. Então, o tentador aproximou-se e disse a Jesus: Se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Mas Jesus respondeu: Está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou Jesus à cidade santa, colocou-o sobre a parte mais alta do templo e lhe disse: Se és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: Deus dará ordem aos seus anjos a teu respeito, e eles te levarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: Também está escrito: Não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e sua glória, e lhes disse: Eu te darei tudo isso, se te ajoelhares diante de mim para me adorar. Jesus lhe disse: Vai-te embora, Satanás, porque está escrito: Adorarás ao Senhor teu Deus, e somente a Ele prestarás culto. Então o diabo o deixou, e os anjos se aproximaram e serviram a Jesus. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos, na quarta-feira passada, nós iniciamos esse tempo quaresmal, colocando as cinzas sobre as nossas cabeças. Hoje é o primeiro domingo da quaresma. Como eu sempre falo, domingo é o dia do Senhor. E hoje nós somos convidados a refletir sobre a tentação. Se lembram que na oração da quarta-feira de cinzas, eu dizia para vocês o seguinte, que a oração da coleta, ela nos fazia uma recomendação. A oração da coleta é aquela primeira oração que nós padres fazemos. Nós recolhemos as orações de todo mundo. Naquele momento nós falamos, oremos. Então naquele momento vocês colocam as suas intenções. O padre recolhe a sua intenção e ao mesmo tempo ele coloca as intenções dele e aí ele coloca a intenção da igreja. E a intenção foi essa: Senhor, concedei-nos iniciar com o santo jejum este tempo de conversão, para que, auxiliados pela penitência, sejamos fortalecidos no combate contra o espírito do mal. Penitência nos leva, como eu falava também na quarta-feira de cinza, a nos fortalecer contra o combate. O combate com quem? O combate contra quem? Contra os espíritos do mal, contra o diabo. Tanto no Evangelho como na primeira leitura, nós vemos Satanás tendo a prepotência de nos tentar. Porque a missão do diabo, meus irmãos, Satanás é a antiga serpente, como vai dizer lá no livro do Apocalipse, no capítulo 12, a missão dele é nos tirar do caminho de Deus. E nos tirando do caminho de Deus, aí nós partimos para a condenação eterna. Porque uma vez que Satanás, ele não consegue combater com Deus diretamente, ele combate contra Deus nos usando. Estão entendendo o que é que o demônio faz? Ele nos usa.
para depois ele olhar para Deus e dar risada e dizer assim, está vendo? É a mim que eles me obedecem, não é ao Senhor. E Deus não vai dizer nada porque, na verdade, essa vida de pecado, essa vida de ofensa a Deus realmente é uma verdade de dizer que não se obedece a Deus, obedece ao diabo. Nesse tempo da quaresma, nessa revisão de vida que nós estamos fazendo, é um momento em que nós precisamos ver, eu estou obedecendo a Deus ou eu estou obedecendo ao diabo? Toda vez que nós caímos no pecado, nós passamos a obedecer ao diabo. Toda vez que nós fugimos do pecado e não caímos, nós passamos a obedecer a Deus. Você está obedecendo a quem? A Deus ou ao diabo? Obedecendo a Deus, ganhamos a salvação e iremos viver com Ele. Obedecendo ao diabo, perdemos a salvação e não iremos reinar com Ele no céu. E aí na primeira leitura nós vemos quem? Eva. Eva sendo tentada pelo diabo. Depois vocês peguem o livro do Gênesis, que é o capítulo, aqui é o capítulo 2, do 7 ao 9, e depois vai para o capítulo 3, do versículo 1 até o 7, e ali nós vemos o diabo tentando Eva, levando ela à desobediência. Deus disse, não coma do fruto do conhecimento do bem e do mal. Ela foi e se deixou levar, porque o diabo seduziu ela, dizendo que se ela comesse, ela iria ser como Deus, e que na verdade ela estava dizendo, o diabo estava dizendo para Eva que Deus estava mentindo para eles, que eles não queriam, que Deus não queria que eles comessem o fruto, justamente para que eles não fossem como Deus. Meus irmãos, nós somos criaturas, nós somos criados por Deus. Como é que nós vamos chegar ao patamar de ser igual a Deus? Nunca. Nós fomos criados para louvar, bendizer, glorificar a Deus, por Ele ter nos criado, por Ele nos ter dado a vida, mas nunca essa soberba de querer ser igual a Deus, porque esse foi o pecado do diabo. O pecado foi esse. Ele queria ser mais do que Deus. E aí não se encontrou lugar mais para ele lá no céu, ele foi expulso do céu. São Miguel Arcanjo veio e venceu aquela luta, e o diabo ainda levou uma terça parte dos anjos que se deixaram seduzir por ele também. Agora ele veio e seduziu. E o que aconteceu? Eva caiu como um peixinho, meus irmãos. Sabe quando o pescador joga a isca que está ali dentro do anzol e o peixe vai lá e come, e quando ele come, o pescador pega-o? Foi assim que o diabo fez. O diabo jogou a isca e Eva caiu direitinho, comendo o fruto que Deus havia dito para não comer. E aí, o pecado entrou no mundo, que é o que está dizendo a segunda leitura. O pecado entrou no mundo por um só homem, através de Adão e Eva. E, infelizmente, Adão, seduzido por Eva, acabou pecando. E qual é a paga do pecado? É a morte eterna. O pecado entrou no mundo por um só homem. Nós estamos aqui na carta aos Romanos, que é a segunda leitura do dia de hoje, capítulo 5, versículo 12, depois do 17 até o 19. O pecado entrou no mundo por um só homem, e através do pecado entrou a morte, e a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Eu pequei, você pecou, nós pecamos, Eva pecou e Adão também. E agora, por causa disso, nós estamos nessa luta, nesse tempo da quaresma, lutando e pedindo a Deus a graça para nós não pecarmos, Aí vem o jejum, vem a penitência, vem o grito, misericórdia, Senhor, tem misericórdia de nós. Porque o pecado leva ao quê? A morte eterna.
Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo. Os que recebem o dom gratuito e superabundante da graça. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só, para todos os homens, a justificação da vida eterna. Graças a Deus, meus irmãos. Eva pecou, Adão pecou. E por causa disso, nós também carregamos esse mal, essa tendência a pecar. O demônio nos tenta e nós acabamos fazendo a vontade dele. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer a vontade dele, porque nós precisamos conquistar a vida eterna. Se na primeira leitura, Adão e Eva e Adão obedeceram ao diabo, aí nós vemos agora no Evangelho Jesus que se fez homem. Deus se fez homens para nos redimir. E assim, me desculpe eu dizer assim, mas é a verdade. Esse danado, porque o danado é aquele que está condenado, né? A danação, ele está condenado. Ele teve a prepotência de ir e tentar Jesus. Fez de tudo para que Jesus também pecasse. Como que uma criatura poderia tentar Deus? Jamais, não tem como. Ele vai ser sempre vencido por Deus. E Jesus, no momento aqui, que depois de 40 dias no deserto, jejuando, sem comer e sem beber, no momento que ele sentiu fome, o demônio entrou aí e começou a jogar com Jesus, tentando Jesus no ter e no poder, querendo mostrar que ele era o cara. Ele não era o cara, coisa nenhuma. E Jesus venceu usando da própria palavra de Deus. Nós somos convidados a adorar o Senhor, ao Senhor nosso Deus. Adorarás somente ao Senhor nosso Deus. O demônio, com a tentação, ele quer que nós o adoremos, e nós não vamos adorar Satanás de maneira nenhuma. Agora, meus irmãos, o antídoto para nós não cairmos no pecado é Jesus Cristo. Esse é o antídoto. Porque por nós mesmos nós jamais iremos conseguir, nós não iremos vencer o pecado. Se não for por graça, se não for por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nessa quaresma, vamos nos unir a Jesus. Não pense que você vai vencer o pecado sozinho, não. E é ali nos humilhando, batendo no peito, dizendo piedade e misericórdia. É ali que nós vencemos o mal, junto com nosso Senhor Jesus Cristo. Eva não quis contar com Deus. O demônio foi e pegou. Jesus é Deus. E o demônio não conseguiu e jamais iria conseguir. Nos refugiando em Deus, nós jamais iremos cair no pecado. Vamos, primeiro pela humildade, vamos reconhecer que nós somos pecadores. E depois de reconhecermos o quanto que nós somos pecadores, nos refugiemos em Jesus Cristo, até por meio de Nossa Senhora, e venceremos o pecado, e ganharemos o céu, e iremos agradar a Deus. Vamos agradar a Deus? O tentador está aí, mas nós não vamos dar ouvido para ele. Nosso ouvido está conectado em Jesus Cristo, por meio do Espírito Santo. Ó Virgem Santíssima, não permitais que eu viva e nem morra em pecado mortal. Em pecado mortal eu não hei de morrer, porque a Virgem Santíssima há de me valer. Valei-me, Virgem Santíssima, e desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com Jesus e com Nossa Senhora venceremos.